E aí, povo, tudo certo? Vamos lá então. O que nós vamos falar hoje é do Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Aí você deve pensar assim, professor, mas nós já não estudamos o Teorema de Pitágoras? Já, mas a gente vai rever, porque vocês deram, talvez vocês não lembrem algumas informações e coisa e tal e coisa. E as relações métricas no triângulo retângulo, elas têm uma relação direta, obviamente, com o Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai ver algumas historinhas do tio Pitágoras e tal, e daí a gente entra nas relações propriamente ditas, tá? Vamos lá então. Nas memórias póstumas do Pitágoras. Então ele diz ali, olá, eu sou o Pitágoras, vivi entre 569 e 475 a.C. e adoro os mistérios da natureza e também religião. Sou filho de um grande mercador de Ciros, Nassarcos, que vive a vida viajando e se encontrando com grandes sábios da Síria e da Caldeia. Então, vocês já devem ter estudado o tio Pitágoras também lá na filosofia, tá? Se não estudaram ainda, vão estudar posteriormente. Sou conhecido como prodígio, pois desde pequena a filosofia me encanta, mas sou sempre muito bem assessorado por dois grandes mestres, Tales e Anaximandro, que me instigaram a pensar e descobrir os encantos da filosofia. Então, ele foi um dos discípulos de Tales, provavelmente, né? Pobre Tales conquistou muita fama e respeito por suas descobertas e pensamentos, mas é uma pena que ele já esteja um pouco velhinho. Eu, quando mais moço, eu tive um amigo lá em Curitiba, que o nome dele era Anaximandro. Eu falava, meu Deus do céu, de onde que o pai de uma criatura dessa tira o nome do rapaz de Anaximandro? E o cara era um dos grandes filósofos da antiguidade, né? Era parceiro, era companheiro e colega do tio Tales também, né? Olha só. O meu grande mestre Tales, o que temos para hoje? Hoje vamos falar de triângulos. Tudo bem para você? Então a gente viu já no Teorema de Tales, alguns dias desses aí, sobre a semelhança de triângulos, né? Então, dois triângulos são semelhantes e por aí vai. Daí tinha as definiçõezinhas lá. Aí o Tales mediu a altura da pirâmide lá, usando o conceito de triângulos semelhantes pela posição do Sol, a sombra e aquela folia toda que a gente já viu anteriormente aí, tá bom? Pitágoras, deves ir ao Egito. Daí o Pitágoras falou, não quero saber do Egito. Lá tu podes adquirir muitos conhecimentos. Que Egito, que nada. O bicho era o bagualão, velho, né? Terminei indo para o Egito. Então o seu Pitágoras acabou tendo que ir ao Egito para adquirir um pouco mais de conhecimento. Então Tales passou no Egito quando jovem e agora fica me perturbando para que eu faça o mesmo. Mas como ele é meu mestre, tão sábio, deve saber o que diz. Os mistérios sagrados dos egípcios me fascinaram. Os sacerdotes diziam que eu era divino só porque tinha o sinal de nascença na perna. Que estranho, não? Começaram a dizer que eu tinha sido favorecido pelo deus Osíris. Aí não vai começar com folia aí, procurar um sinal de nascença de mancha e achar que você é um deus também não, né? Você deve ser um deus me livre, né? Mas vai vendo. Por volta de 525 a.C., fui feito prisioneiro dos guerreiros persas e levado para a Babilônia, a mais rica cidade do mundo na época. Lá aprendi muito com o tal de Zaratustra, um dos maiores filósofos da Babilônia, e adquiri a maioria dos meus conhecimentos em matemática. Modéstia à parte, mas adquiri mais conhecimento de matemática do que com o meu velho mestre Tales. Voltei para Samos, ali já mais espancoso, mais cheio dos guerre-guerre, pá. Então voltei para Samos, depois da Babilônia, e causei grande modinha devido às minhas calças e posturas do Oriente. As pessoas da cidade passaram a olhar-me com grande espanto. Então o Chão Velho já deu uma causada lá quando chegou lá na ilha de Samos, né, na sua terra natal, né? Então ele nasceu lá na ilha de Samos, ok? Depois conquistei um bom número de seguidores e resolvi criar uma escola, o Semicírculo. Ela ficou famosa pois eu tive a ideia de também admitir mulheres e onde nos sentíamos irmãos e trabalhávamos como tal.
As mulheres em si ali, elas demoraram um pouco tempo para serem aceitas, tá? Então conta a história que essa escola era uma escola especificamente masculina, então eles não admitiam a presença de mulheres ali. Até que então havia um dos seus discípulos que posteriormente foi descoberto que era uma, e a partir de então é que começou a se aceitar as mulheres dentro da escola pitagórica, tá? Então a escola pitagórica era necessariamente masculina, não havia mulheres dentro dessa escola, até que foi descoberto que havia uma mulher lá e ela fez grandes descobertas dentro da matemática também. Então o que o povo era lá? Então éramos vegetarianos, não nos apegávamos aos bens pessoais e era eu quem ensinava aos meus irmãos desde que jurassem segredos. Os alunos dessa escola eram fascinados pela ideia de que tudo se reduzia à matemática e também à mistura do misticismo do Oriente com o pensamento grego. Então, como ele havia viajado bastante lá, tal, foi para o Egito e por ali vai, ele teve as ideias, e trabalhou basicamente dentro da escola pitagórica a partir disso daí, né? Então, ali nós temos uma imagenzinha um pouco mais legalzinha do senhor Pitágoras, né? Então está escrito em grego ali, eu não sei grego. Para terminar, tenho mais um fato que me torna muito orgulhoso. Fui um dos primeiros a pensar e defender que a Terra era esférica. Então essa folia que o povo tem hoje de terra plana e não sei o que lá, eles podem divagar com o seu Pitágoras, né? Só a partir dessa para uma melhor e poder discutir com o tio Pitágoras essa ideia da Terra plana aí, beleza? Então aqui, ó, nós já entramos no contexto do Teorema do Pitágoras em si. Então, por mais que nós já tenhamos trabalhado com o teorema anteriormente, não custa nada a gente relembrar, haja visto que a gente vai precisar das informações daqui para frente, tá? Então, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que apresenta um ângulo de 90 graus. Então, está aqui o ângulozinho de 90 graus, tá? Então, o triângulo ABC da figura, ao lado, representa um triângulo retângulo em A, pois o ângulo A é reto. Então, você tem um ângulo A de 90 graus aqui, e os ângulos B e C são ângulos agudos, tá? Aqui nós temos o lado A, o lado B e o lado C. Então, você tem o ângulo de 90 graus, oposto a ele está quem? A hipotenusa. Então, uma das propriedades dos triângulos diz o seguinte: em todo triângulo, sempre oposto ao maior ângulo, vai estar o maior lado e vice-versa. Então, como o maior ângulo do triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus, o maior lado é a hipotenusa. Então, a gente classifica o maior lado do triângulo retângulo como sendo a hipotenusa. Os outros dois lados desse triângulo são chamados de catetos, tá? Então, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, enquanto os outros dois lados são chamados de catetos. Então, a gente já sabia, a gente já conhecia essas duas informações aí. O Teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele pode-se descobrir a medida do lado de um triângulo retângulo a partir da medida dos seus outros dois lados. A partir dele podemos determinar a altura de prédios, torres, montanhas, larguras de rios, dentre outras inúmeras aplicações. Então aqui tem algumas das situações que se podem utilizar aplicando o senhor Pitágoras, né? Ok? Então lembrando que o Pitágoras foi um dos discípulos de Tales, e como Tales já havia trabalhado com o contexto de semelhança de triângulos, o senhor Pitágoras aproveitou a ideia e trabalhou com os triângulos também, né? Um barulhinho esquisito aí, né? Mas deu uma panezinha aqui, mas vai embora. Então assim, o teorema diz o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então vocês devem lembrar do desenho que eu fiz na sala sobre esse cara aqui, ó. Então eu fiz um desenho de um triângulo, daí desenhei esses quadradinhos sobre o triângulo, sobre os lados do triângulo, e pedi que vocês me ajudassem a entender essa história.
Aí, posteriormente, um outro falou que se eu somasse a quantidade de quadradinhos que tinha nesses dois caras aqui, ia dar exatamente o total de quadradinhos que tinha nesse maior. E de fato, né? Então aqui tem 16 quadradinhos, aqui tem 9 quadradinhos, 16 mais 9 dá 25, que é o total de quadradinhos que nós temos aqui. Então, pelo teorema, ele diz assim: a hipotenusa ao quadrado, por conta do desenho do quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Aí tem um triângulo pitagórico clássico, onde a hipotenusa é 5, um dos catetos é 3, o outro cateto é 4. Então, esse é o triângulo pitagórico clássico, 3, 4 e 5. Os egípcios já utilizavam esse tipo de triângulo para fazer as medidas agrárias que eles utilizavam lá para fazer a medida da área das regiões próximas ao rio Nilo. Tá? Então, os egípcios já utilizavam, bem antes do Pitágoras, essa ideia do triângulo retângulo aí. Porém, Pitágoras, mais malandrão, mais sapiente, escreveu e definiu como sendo dele a ideia, né? Aqui, ó, é uma das aplicações que a gente pode utilizar dentro do contexto do Teorema de Pitágoras, que é o cálculo da diagonal de um quadrado, tá? Então você tem um quadrado aqui de lado A, e aqui a distância entre os pontos A e C é chamada de diagonal do quadrado. Então, se eu aplicar o Teorema de Pitágoras em um desses dois triângulozinhos aqui, eu vou encontrar essa relação, que a diagonal do quadrado é igual a quem? O lado multiplicado pela raiz de 2. Ah, mas onde que vem essa informação? Desse desenvolvimento aqui, ó, tá? Então, a hipotenusa, que seria a diagonal, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí você tem o desenvolvimento e você usa essa relação aqui. Então, a diagonal de um quadrado é o quê? É o lado vezes a raiz quadrada de 2, tá? Então, uma das aplicações do Teorema de Pitágoras eu posso usar no quadrado, para calcular a medida da diagonal, tá? Uma outra aplicação eu posso utilizar para calcular quem? A medida da altura de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, meu povo? É aquele triângulo que tem os três lados iguais. E o que é a altura? A gente também viu lá nos pontos notáveis do triângulo que a altura nada mais é do que o segmento de reta que vai de um vértice ao lado oposto a este triângulo, formando um ângulo de 90 graus. Então você tem aqui o segmento do A até o H, define a altura aqui. Veja que forma um ângulo de 90 graus nesse ponto, tá? Aí, pegando esse triângulo retângulo aqui, ó, você faz o desenvolvimento e chega nesta formulazinha aqui. Então essa fórmula é utilizada para calcular o quê? A altura de um triângulo equilátero. Então, lado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Essa relação é exclusiva para a altura do triângulo equilátero. Beleza? Segue o jogo. Os ternos pitagóricos. Então, o que são ternos pitagóricos? São aqueles triângulos onde tem alguns números característicos que definem que o triângulo em questão é retângulo. Então, o 3, 4 e 5 é o triângulo pitagórico padrão. Comentei com vocês também sobre esse outro cara aqui, ó, 5, 12 e 13. Desde que a hipotenusa obrigatoriamente seja o 13 e um dos lados 5, o outro obrigatoriamente é 12. Então aí você tem os dois triângulos pitagóricos mais conhecidos aí, o 5, 12 e 13 e o 3, 4 e 5. Vocês podem me dizer também se há algum outro tipo de terno pitagórico ali. Tá? Alguma outra situação que eu possa admitir. Opa, esse aqui é um terno pitagórico. Vai, beleza, tranquilo. Tá? Então vocês vão me dizer logo, logo. E aqui, povo, a gente entra já no contexto de quem? Das relações métricas no triângulo retângulo. O que são as relações métricas? O nome já diz, medidas. Então a gente vai ter uma série de medidas ali. Mas eu não tenho hipotenusa, cateto e cateto? Sim, só que a gente vai definir outras situações dentro do triângulo retângulo, tá? Então a gente já sabe o que é um cateto, a gente já sabe o que é uma hipotenusa. Então a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e os catetos
são os dois lados que formam um ângulo de 90 graus. Então você tem dois triângulos retângulos ali. Veja que a posição entre eles é diferente, mas os dois são retângulos, tá? Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, gente, é extremamente importante, porque é a partir deles que nós vamos trabalhar as relações métricas, tá? Então, o A, aqui a denominação de cada uma das letrinhas que nós vamos utilizar para definir as relações métricas, tá? O A, oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. O B e o C, então esse cara daqui e esse cara daqui, os catetos. Então até aí não mudou. Quem que está aparecendo de novidade ali? O M, o N e o H. O que é o H? Ó, veja que é um segmento de reta que vai do vértice até o lado oposto, formando 90 graus. Se isso acontece, é chamado de altura. E o M e o N, o que são? O M e o N a gente chama de projeções dos catetos. Então, o N é a projeção do cateto C e o M é a projeção do cateto B. Professor, mas o que é projeção? Imagine assim, ó, que eu tenho um solzinho desenhado aqui. E esse sol vai colocar os seus raios solares para cá. Você tem uma parede que é a altura. Então, se o sol incidir sobre o lado B, não vai formar uma sombra aqui embaixo. Então, essa sombra do cateto B é o que a gente chama de projeção. Está projetando o cateto na horizontal. Então, o M e o N, as projeções, a gente pode admitir, por exemplo, que sejam as sombras dos dois catetos, considerando a altura como sendo uma parede, tá? Então, o N é a projeção do cateto C e o M é a projeção do cateto B. As sombras dos dois catetos, o M e o N, as projeções, tá? Nós vamos tirar 6 relações, incluindo o Teorema de Pitágoras, desse desenho aí, tá bom? Então, aguarde. Vamos lá. Então, veja bem, ó. Essa altura H aqui, ela divide esse triângulo em 2 triângulos retângulos. Então, a gente vai utilizar a semelhança de triângulos que nós já trabalhamos anteriormente para brincar com esse cara aqui, tá? Vamos lá, então. O que vai acontecer? Vai haver a prova de que os triângulos em questão são semelhantes. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo de 90 graus e 2 ângulos alfa e beta. E eu sei obrigatoriamente que alfa mais beta fecha 90 graus por conta do desenho aqui. Muito bem. Aqui eu chamei de θ e aqui eu chamei de gama. Pegando esse triângulo, ó, beta, gama e 90, 180. Logo, beta mais gama tem 90 graus. Comparando esse cara com esse cara aqui, alfa mais beta é igual a beta mais gama, logo alfa igual a gama. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Então veja, esse triângulo que está do lado esquerdo aqui, vamos supor, ele está nessa posição. Se eu colocar ele nessa posição, esse ângulo alfa ele vem nessa posição aqui. E os dois triângulos vão ter a mesma posição. Então, pela situação que envolvia lá a semelhança de triângulos, os ângulos são iguais. Muito bem, se tem dois ângulos iguais, um de 90 e um alfa e gama que são iguais também, os dois triângulos são semelhantes, lá pela definição de semelhança de triângulos, tá? Mesma circunstância vai acontecer com esse outro cara. Então, esse outro cara vai definir para nós que esse ângulo θ vai ser igual ao ângulo beta, baseado na mesma circunstância da prova anterior. Beleza? Aí aqui é o seguinte, ó, você tinha este triângulo aqui, então eu sei que o ângulo alfa é igual ao ângulo gama e o ângulo θ é igual ao ângulo beta. E os dois de 90 está aqui embaixo. Aí foi separado em 3 triângulos. Ó. Esse cara, esse pequenininho daqui, esse cara, esse um daqui, e esse aqui é o triângulo inteiro sem a linha da altura. Tudo bem? Essas 3 situações aí vão definir para nós as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Vamos lá então. A primeira relação, ó, comparando esses dois caras aqui. Então você tem um triângulo aqui e outro triângulo aqui. O que é isso aqui, meu povo? Multiplicação cruzada, ó.
é H vezes H igual a H ao quadrado, N vezes M igual a MN. Então, qual que é a relação que você tem que levar em consideração? Essa daqui, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto entre as duas projeções. Professor, espera só um pouquinho que eu vou copiar. Calma, crianças, daqui a pouco vai ter um resumão lá no final. E outra, vocês não precisam copiar agora, se preocupar em fazer a cópia agora, tá? Depois vocês vão ter o vídeo disponível, daí fica mais fácil de você assistir com mais calma também. A segunda relação vai analisar esses dois triângulos aqui. Veja que foi colocado esse triângulo para que ficasse na mesma posição que esse aqui e pudessem ser feitas as comparações. Então, aqui essa proporção B vezes B, B ao quadrado, e A vezes M, AM. Ou MA, tanto faz, porque a multiplicação ela é comutativa. Então, a segunda relação diz o seguinte, que 1 cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua respectiva projeção. Então, a gente viu lá atrás que o B é um cateto e o M é a projeção do cateto B pelo desenho que a gente viu anteriormente ali, tá bom? Segue o jogo. A terceira relação, ele pegou outro triângulozinho e comparou com o grandão. Então, você tem aqui, ó, C vezes C, C ao quadrado, e N vezes A, NA. Vejam que esta propriedade aqui, B ao quadrado igual a A vezes M, é o cateto ao quadrado igual ao produto da hipotenusa pela sua respectiva projeção. Cateto ao quadrado igual ao produto da hipotenusa pela sua respectiva projeção. Veja que o N é a projeção do cateto C e o M é a projeção do cateto B. Beleza? Essa relação aqui, a quarta relação, ela envolve esses dois triângulos, tá? Então você tem aqui, pode ver que os quatro elementos são diferentes, então A vezes H igual a B vezes C. O que quer dizer isso aí? O produto entre a hipotenusa e a altura sempre vai ser igual ao produto entre os dois catetos. Então a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto entre os dois catetos. Tem essa relação aqui também que é bastante importante nós levarmos em consideração, que se eu tiver a medida das duas projeções, eu consigo achar quem? A hipotenusa. Mas como assim, professor? Ué, se você somar M mais N, não vai dar o valor do A? Então, essa dimensão mais essa outra dimensão define toda a hipotenusa. Pode ver que essas duas relações aqui, apesar de terem as letrinhas diferentes, elas querem dizer a mesma coisa. Então, o cateto ao quadrado igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. O cateto ao quadrado igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção também. Então tá aí, povo, um resuminho. Lógico que faltou aquela anterior ali, né? No caso essa daqui, que é importante você levar em consideração também. Mas aqui você tem um resumex, digamos assim, de como são de quais são as relações métricas que você vai utilizar. É importante, gente, que você não decore as letrinhas ali, tá? Por quê? Porque eu vou resolver exercício com aquele troço ali usando outras letras e não aquelas ali. Então é importante que você saiba o que quer dizer cada uma das relações, tá? Então você tem o desenho aqui. Hipotenusa, cateto, cateto. Projeção do cateto B, projeção do cateto C e altura. A altura ao quadrado igual ao produto entre as duas projeções. Ou seja, a altura ao quadrado é igual ao produto entre esses dois caras aqui, ó. O cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Então, B ao quadrado, que é o cateto, igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. O cateto C ao quadrado é igual ao produto entre a hipotenusa e a sua projeção. Então, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Essa relação ele diz que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto entre os dois catetos. E esse último cara aqui é o teorema de Pitágoras, né? Então, A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a B ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto, que é o C ao quadrado. E aquela relaçãozinha que tinha anteriormente, que dizia o quê? Que a hipotenusa é a soma das duas projeções, tá?
Então são 6 relações que nós vamos trabalhar nesta situação aí, aproveitando lá o gancho do teorema de Pitágoras. Você fala assim, professor, mas eu vou ter que decorar tudo isso aí? Filho, se você tivesse decorado já a tabuada, já ajudaria bastante, sabe? É importante, né? Essas relações aí você só vai ter o trabalho, né? Você só tem o trabalho de saber como utilizar isso daí, tá bom? Eu vou resolver exemplos com vocês mais adiante aí de como utilizar essas relações métricas todas aí, tá bom? Beleza? Então, essa parte da teoria das relações métricas no triângulo retângulo estão postas aí, tá? Depois vocês vão ver o vídeo com mais calma e eu vou fazer alguns outros vídeos aí com resolução de exercícios que envolvam exatamente aquela situação ali. Beleza? Valeu então. Um grande abraço. Beijo do gordo.